Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Tenho falado bastante de funções do Windows, de como mostrar uma tela gráfica no Qt, no GTK, até no próprio Windows, criar programas de console, tudo muito bonitinho. Porém, eu vou passar a minha vida guardando os dados em arquivos de texto? Espero que não. Para atualizar esse tipo de arquivo, tem que ler tudo e regravar o arquivo, ao menos é a forma mais fácil, né? A não ser que você queira trabalhar com FWrite e FRead gravando estruturas, tá a fim de fazer isso? Então, tendo dó de você, eu vou te mostrar como utilizar o SQLite 3, que é um banco de dados feito 100% em C e que, veja você, é amplamente utilizado no seu celular, pois não precisa de nada externo para funcionar. E já que ele é 100% feito nessa linguagem, é mais fácil de utilizar, além da vantagem dele ser um banco de dados relacional. Assim você pode utilizar os famosos select, delete, update, insert, que são os comandos padrões do SQL ANSI. Se você não sabe o que é SQL, há vídeos no canal, na parte de Oracle, porém eu vou mostrar alguns comandos básicos no decorrer do vídeo. Mas vamos ao código. Como sempre, eu já tenho um código pronto aqui, mas tem algumas etapas para você fazer antes de começarmos aqui. Primeiro, vá até o site do GitHub lá do programador W e baixe o SQL3 1 de 3.zip. Tá lá direitinho, eu vou deixar até descrito no final aqui. Segundo, copie os arquivos para o diretório que você está usando no seu programa. No caso aqui, os arquivos são o SQL3.c, o SQL3.h e o SQL3.lib para você fazer um link dinâmico, para não precisar usar a DLL. Aí você já tem todos os comandos lá, já fica embutido no código, né, e tudo mais. Então nós estamos aqui. Vou adicionar eles aqui, no projeto, adicionar arquivos. Eu vou colocar o SQLite 3c, h e lib, ok? Adicionar no debug, pronto, eles já estão aqui. O terceiro passo é ir no projeto e colocar o SQL3.lib como parte da link edição. Então é Project, Build Options, Linker Settings. Aí vamos dar um add. Vou procurar o arquivo aqui, SQLlib. Ele está perguntando se quer manter no path. Eu vou colocar não, ele põe o caminho inteiro. Porque ele só vai, depois de uma vez compilado, já está tudo lá dentro, tá? Por isso que está usando .lib e não .dll. Ok. Então vamos compilar uma vez para ver se está certo. Compilando. Aparentemente está ok. Eu vou abrir o diretório prompt aqui para que você veja como as coisas estão acontecendo, tá? Pronto. Então vamos aqui. O que ele vai fazer aqui é criar o banco de dados vazio. Primeiro ele vai mostrar qual é a versão do SQLite. Pode ser útil para você. Ele está usando a função SQLite 3Open para abrir o banco de dados a partir desse ponteiro aqui, que é um ponteiro do banco de dados dele, que tudo é feito aqui dentro. Se der tudo ok, já tem uma macro aqui perguntando se está ok, ele vai só fechar o programa. Caso contrário, ele vai mostrar um erro aqui e tem que fechar o banco de dados. Aliás, eu esqueci de colocar aqui. No final ele também tem que fechar. Vamos dar um dir aqui. Se você prestou atenção aqui, não tem nenhum database DB3 aqui. Vamos executar uma vez. Aqui, ele está dizendo que a versão que eu estou usando no caso é a 379. Você pode baixar uma versão mais recente. Depois eu deixo aqui onde você pode pegar essas versões, tá? Mas eu vou deixar no GitHub uma versão zipada dessa que eu estou usando, para você mexer também. E se formos aqui, dá um dir, cls, dir. Você vai ver que está database DB3 aqui. Ele só criou o banco de dados vazio. Quando existe, ele abre. Quando não existe, ele cria. Eu estou com outro código aqui e eu vou abrir o arquivo que está lá dentro do diretório. Eu vou abrir no Notepad, tá? Você pode ver que ele está zerado aqui. Tudo bem? Eu estou com um novo código aqui. O que está acontecendo? Eu estou com uma função aqui, que ele é um callback de uma função de select do SQL3. Por que isso? Aqui eu estou dando a versão de novo, abri o banco de dados, deu tudo ok, certo?
Aqui, ó, eu estou criando uma tabela dentro do arquivo. Como que cria? Create table, o nome da tabela, e isso aqui são os tipos mais comuns, é o integer e o texto. Está tudo numa string aqui. Quando eu dou SQLite exec3 passando o banco de dados, essa string com os comandos aqui, um SQL3 retorno, ó, que é exatamente essa função aqui de retorno, ó. Tá vendo? Passo um 0 aqui, significa que ele tem que pegar o tamanho que tiver disponível, e uma mensagem de erro aqui que ele tem que pegar caso retorne alguma coisa. Se der tudo, se ele executar isso aqui, essa string aqui, ó, create table, né, e for bem sucedido, ele vai dizer que a tabela foi feita com sucesso. Aí eu tenho que dar um free na mensagem, né, que é um ponteiro, que ele vai criar alguma coisa aqui, ele vai retornar uma mensagem aqui para mim, alocada como alloc, então tem que dar um free e close no banco de dados. Vamos executar uma vez. Ó, tabela funcionário criada. Aparentemente não fez nada, mas se eu voltar aqui no SQL, no Notepad++, ele está pedindo para recarregar. Ele criou uma estrutura aqui dentro. Deixa eu colocar aqui, ó, pronto. Ele criou uma estrutura aqui dentro com a primeira tabela que eu criei. Eu não vou entrar em detalhes do que ele fez aqui, ó, mas ó, a primeira estrutura que foi criada para o banco de dados controlar as suas tabelas dentro está aqui porque eu mandei criar uma tabela. Aí ele criou toda a infraestrutura para que essa tabela funcione. Você não tem que esquentar muito a cabeça com isso, tá? É só curiosidade mesmo. Então, no caso aqui, através do comando SQL exec, ele criou uma tabela, porque eu passei um comando aqui via um char para ele, uma string. Tá complicado isso? Volta um pouco no vídeo. O que está fazendo a mágica aqui é esse SQL exec. Ele está pegando o ponteiro do banco de dados, executando a string, tem uma função de retorno aqui, no caso ele não fez nada, que não precisou chamar nada. Aqui o tamanho da string que ele utilizou aqui e uma mensagem de erro que ele gera para mim caso tenha algum problema. No caso não teve nada, então não aconteceu nada. Se tiver uma mensagem de erro aqui do próprio banco de dados, ó, tem SQL3 error message do próprio banco de dados, ele te dá alguma mensagem. Nós vamos ver alguns erros mais para frente, tá? Então é só isso. Ele já criou o arquivo, já criou a tabela. Bem facinho, né? Então vamos fazer mais alguma coisa com isso. Eu estou aprimorando o código a cada vez que eu mostro a tela aqui para vocês e no final vai ficar o último código disponível, tá? Então nós estamos com a função aqui, ó. Tá vendo o create table e toda a execução dele está comentada porque a tabela já está criada lá. Eu só tenho que abrir o arquivo. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir um funcionário na tabela nesse caso. Qual que é o comando? É o comando insert into funcionário, os campos aqui e o conteúdo values e o conteúdo deles. No caso é o primeiro é integer, o resto é string. A data não é um tipo do SQLite, então você põe no formato que você quiser, desde que você leia ele corretamente depois para fazer a manipulação. O que está acontecendo aqui? Ó, a mesma coisa, SQLite 3. Eu estou executando do banco de dados, a string do insert, a função de retorno caso aconteça alguma coisa e o resto está aqui. Se der tudo certo aqui no final, ele vai mostrar inserido na tabela de funcionários. Aí ele tem que dar um free na mensagem de erro e fechar o banco. Tudo bem? Vamos executar. Aparentemente funcionou ok, está tudo certinho. Voltando aqui no arquivo, ele está dizendo para atualizar a leitura dele. Então, vamos dar um recarregar. O que vai acontecer aqui? Ó? A estrutura que já existe, que você já viu, e os dados de string estão aqui. Ó. E o dado int está aqui. Ele não é um banco de dados que vai ter criptografia para você esconder as informações. Ele é um banco de dados relacional, assim como o Oracle também não criptografa nada. Você tem que fazer a criptografia na sua mão. Tudo bem? Então vamos parar de ficar olhando isso aqui agora. Se você prestou atenção aqui, ó, na hora que criou a tabela, ele disse que o ID é uma chave primária, significa que ela não pode se repetir. Se eu tentar incluir de novo o mesmo cara, eu vou executar novamente. Ah, ele já me deu aqui, ó, erro no insert. Primary key must be unique. Quer dizer, a chave primária tem que ser única. Então essa é a mensagem de erro que o banco de dados te dá. Então é amigável e é em inglês. Então você tem que tentar fazer alguma coisa com isso. Um outro código aqui, o que ele vai fazer? O create table a gente já tem, inserir a gente já inseriu. O que nós vamos fazer? Nós vamos obter um registro. No caso aqui é o select asterisco from o nome da tabela, o where id igual a 1. Como nós não temos o id 1 aqui, só foi incluído 2, ele vai dar uma mensagem de erro. Mas a ideia é sempre a mesma, ó, banco de dados, ó, query, praticamente a mesma coisa. Outra coisa que ele vai fazer, ou ele vai conseguir consultar com sucesso,
ou ele vai dizer que deu problema. Vamos executar. Aqui no caso, a consulta executada com sucesso. Ele não retornou nada. Se ele tivesse retornado, essa função SQLite 3 retorno aqui teria impresso o nome dele. Porque como trouxe um registro, essa função é acionada. Só quando traz o registro, essa função é acionada. Como trazer alguma coisa? E no caso aqui, eu vou fazer com que ele traga todos os registros que estão lá. Tirando da cláusula where, ele vai trazer todo mundo. Vou executar. E ele trouxe aqui, ó, o ID 2, teste e o nome. Como trouxe uma linha, essa função SQLite 3 retorno foi acionada, que é o callback, né, da função, e ela me trouxe os dados aqui. Inclusive, ela sabe quantas linhas foram retornadas e quantas colunas foram retornadas. Nós vamos fazer algo mais do dia a dia, só ter um pouco de paciência. E agora mais um código aqui. O que nós já fizemos? Criamos uma tabela, inserimos dados, obtivemos um registro e agora nós vamos atualizar o registro, que é dar um update. A sintaxe é update nome da tabela, set nome igual campo igual a alguma coisa, vírgula campo, pode ter o where ou não. No caso nós colocamos o where aqui para que seja atualizado só o registro 2. Tudo bem? As funções são as mesmas, você pode ver que não muda nada, é exatamente a mesma coisa. E depois que a gente fizer a atualização, eu repetir o código aqui para que ele consulte como está lá no banco de dados. Tá? Se você quiser apagar a tabela por algum motivo, ao invés de apagar o arquivo, apagar uma tabela única, você aqui nessa string, ó, onde tem select, update, você coloca drop table if exists e o nome da tabela. Só isso. E manda dar o execute aqui. Ele vai apagar só aquela tabela lá. De novo, se você não tem muita ideia do que eu estou falando de banco de dados relacional, tabela, tem vídeos no canal na parte de Oracle que explica bastante sobre isso, inclusive os comandos que nós estamos usando aqui. Vamos executar. A atualização foi feita com sucesso. Na hora que ele consultou lá, ó, ele mudou o nome que tinha para teste, de teste para qualquer nome, o nascimento que era 14/11 para alguma coisa para 999. Então a consulta foi executada e o banco de dados foi atualizado. Se você quiser olhar aqui no arquivo, ó, já está atualizado no arquivo. Esse código todo vai ficar no GitHub, inclusive com os arquivos de SQLite 3.c.h e .lib. Então é só baixar o zip do arquivo lá e fazer um teste. Então é isso aí. Agora você já consegue algumas operações básicas do banco de dados. O SQLite ele tem os tipos integer, real, text e blob. Logo, datas, timestamp e outros tipos mais sofisticados fica tudo dentro de um texto que aceita qualquer coisa, né? Ou de um blob no caso de você quiser colocar um arquivo inteiro lá dentro. Mas isso a gente vê mais pra frente. Dá uma olhada no manual do SQLite para mais informações. Como o SQLite não se importa se você é gráfico ou console, você consegue usar ele tanto num programa gráfico quanto num programa console. Tanto faz. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.